Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Isaac no violão, galera. E hoje, galera, eu tô trazendo o tão esperado o hashtag 100 inscritos, galera. Sim, eu consegui chegar a 100 inscritos, né? Esse é o meu especial 100 inscritos, que eu vou estar contando aqui pra vocês a minha história, né? Como que eu comecei no YouTube primeiramente, na onde que eu comecei, com quantos anos de idade eu comecei a tocar violão, qual foi a primeira igreja que eu toquei o violão, que eu toquei a bateria, tudo vai estar sendo esclarecido aqui pra vocês. Então já mete esse dedo no like, beleza? Eu não sei a meta que vocês querem, a meta fica por conta de vocês, mas eu só te peço uma coisa: se inscreve no canal, aciona o sininho aqui pra vocês não perderem nada do conteúdo que a gente posta aqui no canal, beleza? E bora pro... Então galera, basicamente eu aprendi a tocar violão com 8 para 9 anos de idade, né? Se eu não me engano, a gente saiu, mora aqui em Cuiabá, pra quem não sabe. E a gente saiu daqui de Cuiabá e foi morar em Pochorel, uma cidade muito próxima daqui, 3 horas de viagem daqui. E a gente foi morar pra lá, e lá que começou o meu desenvolvimento na música, entendeu? Eu comecei a pegar um carinho, um gesto de paixão pela música em Pochorel, quando meu pai comprou um violão. Porque pra quem não sabe, meu pai é pastor. E meu pai, antes de ser pastor, ele era pagodeiro. Então ele tocava pagode. Então ele tocava o cavaquinho. E através do violão ele aprendeu a tocar cavaquinho, um monte de instrumento. Então antes do cavaquinho ele tocava violão. Então através do violão ele aprendeu a tocar cavaquinho. Então meu pai veio de um lugar da música, entendeu? Por isso que eu já quis aprender a tocar também violão. Porque meu pai veio da música, então eu quis pegar o ritmo do meu pai. Um dia, né, meu pai chegou com o violão lá em casa, o violão preto. Eu tenho vídeo com ele aqui no canal, entendeu? Um dos primeiros vídeos que eu postei. Tem um vídeo sim com esse violão aqui no canal, se vocês quiserem, tá? Vai estar tudo aí, desce aí pra baixo que você vai estar vendo esses vídeos, ok? Então quando meu pai chegou com esse violão lá em casa, primeiramente eu não liguei. Eu não tava nem aí, tipo assim... Pra mim tava tudo tão de boa. Era recente a nossa chegada em Pochorel. Tinha mais ou menos uns 5 meses, não era muito recente. Eu não tava nem aí pra música ainda, eu tava só indo na igreja, só eu e minha família, só ouvindo e tal. Até que um dia, do nada, eu tive uma vontade de estar tocando violão. E aquele violão preto, porque eu via meu pai tocando. Eu via meu pai tocando, então me incentivou a querer tocar também. Então eu falei: pai, tem como o senhor me ensinar a tocar violão? E meu pai, ele se disponibilizou a me ensinar. E acho que com uns 2 meses eu já tava tocando violão. Eu acho que menos, entendeu? Mas pra quem não sabe, eu aprendi a tocar violão basicamente, não sei se é a palavra exata, mas forçado. Por quê? Vocês ouviram que eu acabei de falar que eu que quis, eu que cheguei no meu pai, falei: pai, me ensina, mas basicamente depois eu desisti. E meu pai me forçou, me obrigou eu a tocar violão, entendeu? Tanto é que nós já não tínhamos mais morado naquela casa que nós morávamos lá em Pochorel. Nós já tinha mudado, já estava morando em outra casa já. E nessa outra casa que eu comecei a desenvolver. Só que, pessoal, tem uma coisa que tira sempre a gente da presença de Deus. E uma dessas coisas que me tirava da presença de Deus era o celular. Basicamente, ainda tem esse jogo, mas eu não vou falar o nome do jogo aqui no vídeo. Mas tinha um jogo que eu gostava muito, que ele era de tiro. E eu jogava esse jogo 24 horas no dia. Eu, tipo assim, se eu pudesse madrugar pra jogar aquele jogo, eu jogava muito, muito, muito. E por conta de eu jogar aquele jogo muito, muito, eu não queria mais aprender a tocar violão. Basicamente, eu queria desistir, eu queria deixar de lado. E meu pai falava bem assim, porque meu pai tinha um mercado lá em Pochorel. Então, era bem assim. Era a casa, aqui é a casa, e do lado da casa era o mercado. E era divisa. Então, tipo assim, aqui é a casa, tinha uma porta que dava pra dentro do mercado. Então, do mercado pra casa e da casa pro mercado. Tinha só uma porta que dividia, entendeu? Entre a casa e o mercado. Então, meu pai sempre ficava dentro de casa olhando o mercado. Não tinha perigo, porque ele tava dentro de casa olhando. E sempre que ele tava ali dentro de casa, ele falava: Isaac, vem aqui pra mim te ensinar a tocar violão, pra mim te dar mais umas dicas. E eu basicamente dizia: não quero, pai. Pai, ele falava assim: Isaac, vem aqui. Eu: pai, agorinha, eu tô jogando. Não, depois, pai, isso, aquilo. E todo tempo eu ignorava meu pai, não queria. Até que um dia meu pai basicamente disse: vem aqui agora. Agora. E aí, meu filho, eu tive que ir porque ele me obrigou aí, sinceramente. Eu fui bicudo, eu fui brabo. Eu toquei, tipo assim, ele me ensinou a tocar brabo, eu toquei assim, ó. Tá.
Ele me ensinava, aham, sei. E tipo, eu tava nem aí mais pro violão, cara. O que eu queria naquele momento ele era só mexer no meu celular, jogar meu joguinho de boa, tranquilo, na favorável ali, mas meu pai basicamente me forçou a tocar violão. Essa é a moral, ele me forçou. E basicamente eu agradeço muito a ele por ele ter me forçado, porque se ele não tivesse me forçado, cara, basicamente não foi um forçamento, foi um incentivo. Se ele não tivesse me incentivado, vamos logo aqui, rapaz, pega nesse treino. Se ele não tivesse me incentivado, brigado comigo e investido em mim, basicamente, eu não estaria tocando hoje, eu não estaria tocando na igreja, eu não estaria ensinando minha irmã a tocar também e todos os meus amigos a tocarem. Eu seria uma pessoa normal como todas, mas sem tocar violão, entendeu? E basicamente hoje uma das minhas maiores paixões é o violão, porque eu e o violão, cara, temos uma harmonia, entendeu? Eu e ele tem um impacto no violão, porque eu gosto muito do violão. Depois que eu aprendi a tocar o violão, com mais ou menos 2 meses eu já sabia tocar o violão. Então eu comecei a pegar as minhas primeiras músicas sozinho, olhando sempre no YouTube, vendo como que tocava isso e aquilo. E meu pai, às vezes, ele que me ensinava a tocar as músicas. E ele me via tocando música que ele não me ensinava, então ele ficava, ó, parabéns. Então, tipo assim, eu lembro que a primeira música, não sei se foi a primeira, pessoal, mas uma das músicas que eu aprendi a tocar sozinho foi a música do Fernandinho, Todas as Coisas. Não foi Todas as Coisas não, perdão. Foi aquela música lá, Eu Serei Pai de Multidões. É aquela música assim, eu serei pai de multidões. Então eu aprendi a tocar, é uma das primeiras músicas que eu aprendi a tocar sozinho, sem meu pai estar ali me ensinando e tal. Foi uma que eu realmente peguei sozinho e tal. Eu lembro que na época eu tocava ela em Mi maior. E eu peguei muito. Tipo, me dediquei realmente depois que eu aprendi a tocar. Porque como eu disse pra vocês, depois que eu aprendi a tocar, eu peguei um amor efeto pelo violão. Eu não queria mais saber de outra coisa além do violão. Eu peguei um amor pelo violão, entendeu? Então basicamente eu só queria o violão. Então eu aprendi a tocar muitas músicas sozinho, entendeu? Uma coisa que eu falo pra muitas pessoas que eu ensino, o que é? Você tem que ter dedicação. O porquê você tem que ter dedicação? Porque o meu pai, ele só me ensinou a fazer as notas menores, maiores e sustenidas. Só essas e mais nenhuma, entendeu? E tipo, todas as notas bemóis, ele também me ensinou as bemol, mas essas daí com sétima maior, sétima menor, essas mais avançadinhas um pouquinho, eu aprendi basicamente eu e Deus, entendeu? Eu ali, tal, só eu e Deus, olhando sempre no YouTube, sempre me dedicando, entendeu? Então tenha dedicação, tenha esforço que você vai conseguir chegar no seu objetivo, nos seus sonhos. Eu aprendi a tocar o violão, que eu já sabia tocar. Eu não lembro qual igreja que basicamente eu toquei o violão, porque em muitas igrejas, quando eu tava em Pochorel, a minha família passou. A gente passou pela Assembleia, pela Só Senhor é Deus. Eu acho que só, a gente passou por essas 2 igrejas. E eu lembro que na Assembleia de Deus, eu lembro que era a Assembleia de Deus Madureira. A gente passou por essa igreja e nessa igreja eu aprendi a tocar bateria. Por que eu aprendi a tocar bateria? Foi algo de Deus, realmente. Deus me colocou ali no altar, porque o baterista ali tinha um grupo ali, uma banda formada, tinha baixo, guitarra, tinha vocalista, tinha bateria. Eu lembro, eu não acho que não tinha o teclado, mas era uma bandinha ali. E o baterista, eu não sei o que ele foi fazer da vida dele. Eu não sei se ele foi viajar, se ele foi embora, eu não sei o que ele fez. Só sei que ele sumiu do mapa, ele sumiu da igreja. E nesse tempo que ele sumiu da igreja, não tinha ninguém na bateria. Tava todo mundo, o grupo, tocando sem bateria, sem o ritmo ali. Tava só eles ali mesmo, baixo, violão, todo mundo ali, mas sem a bateria. E aí então meu pai, olha meu pai entrando na história de novo. Meu pai, vendo que não tinha ninguém na bateria, basicamente ele chegou no pastor da igreja e perguntou pro pastor se ele podia pegar a bateria e levar pra casa. Eu vou ver se eu consigo, pessoal. Se eu não conseguir, me perdoem. Mas eu vou ver se eu consigo deixar aí na tela pra vocês. Vai estar aparecendo aí na tela como que era a bateria. Era uma bateria eletrônica normal, não era essa bateria industrial, era uma bateria eletrônica bem pequena. Meu pai levou pra casa, era só você conectar na tomada que já saiu o som da própria bateria. Meu pai levou pra casa, o pastor permitiu. E meu pai aprendeu a tocar bateria. Ele queria aprender pra me ensinar a tocar. Então ele aprendeu a tocar bateria também pelo YouTube. Então ele me ensinou. Eu lembro que o primeiro ritmo que meu pai me ensinou foi basicamente esse daqui, ó. Tu, tá, tu, tá, tu, tá. Foi o primeiro ritmo
que ele me ensinou. Depois de um bom tempo, ele me ensinou esse é um ritmo mais avançado, que era o tu, o tá, só que nessa parte que vai bater com o tá, juntava o chimbal, então ficava tu, tá, tu, tá. Não ficava só a caixa, juntava o chimbal junto, entendeu? Então eu aprendi, esse foi um dos primeiros ritmos. Eu lembro que a primeira virada que eu aprendi foi na caixa, que foi tá, tom, no prato. Então, tá, prato. Essa foi a primeira virada que eu aprendi também, que foi meu pai que me ensinou. Basicamente, os primeiros, tudo que eu fiz na bateria foi meu pai que me ensinou. E eu lembro, pessoal, que quando eu ia tocar, meu pai pediu, né? O pastor se eu podia tocar, o grupo de louvor também deixou. Eu lembro que o dia que eu ia tocar na bateria, o dito cujo do baterista, do nada, chega na igreja. Porque, tipo assim, eu lembro, tava em um dia de domingo e naquele dia tinha culto de manhã e à noite. Então, eu e meu pai e minha família foi no culto de manhã e à noite. E de manhã, ninguém tocava, basicamente. Não lembro se tocava ou não tocava, mas eu lembro que eu tava sentado lá, todo empolgado, falando assim, meu Deus, de noite eu vou tocar ali, bem empolgadão, quando do nada, de repente, eu tava sentado aqui na cadeira, assim, de boa, eu lembro que olhando assim, lá pra voltar, quando do nada, o baterista que tocava lá passou do meu lado. Cara, sabe quando você tem uma energia positiva no seu coração e alguém vem e te magoa? Foi assim comigo. Eu tava tão empolgado pra tocar bateria que quando eu vi ele, meu coração fez isso. Eu perdi todas as esperanças minhas, cara. Porque no meu pensamento foi o quê? Ele chegou, não vou mais ter espaço, não vou mais poder tocar porque ele chegou. E, mano, eu fiquei muito triste mesmo. Eu pensei que não ia tocar, mas graças a Deus, ele foi no culto e eu toquei. E eu lembro que eu não toquei bem, eu toquei errado porque basicamente a gente não ensaiou o grupo, eu não ensaiei com o grupo, eu só entrei ali e toquei, entendeu? Eu não lembro qual foi a música que a gente tocou, mas foi uma música, eu acho que bem rápida, entendeu? Uma música que você tem que fazer umas viradinhas e tal, uns ritminhos. E eu não soube tocar, cara. E eu lembro que ele sentou lá lá embaixo, eu tava no altar tocando, e ele ficou bem assim pra mim, ó. Ele ficou fazendo pra mim, e eu no meio do culto, tipo, eu não sabia o que eu tava fazendo. Eu tava tipo tentando imitar ele. Batia na caixa, batia no bumbo, tem hora que batia no prato, tentava, e ele, não é assim, ó. E eu, tipo assim, eu toquei tudo errado, cara. Tipo, mano, ficou o maior desastre, cara. Mas tipo assim, graças a Deus, Deus nunca me deixou passar vergonha. Mesmo que eu toquei tudo errado ali, foi pra engrandecer o nome dele. Em nenhum momento eu toquei pro homem tá vendo ali, entendeu? Depois daquele dia ali que eu toquei, eu continuei tocando. Sempre que o baterista faltava, eles me chamavam, o próprio grupo me chamava, entendeu? Sabendo que eu ia tocar errado, o próprio grupo pegava e me chamava, mano. Então eu aprendi a tocar bateria basicamente na Assembleia de Deus, Madureira. Depois que a gente passou pela Assembleia de Deus, eu não lembro se foi antes que a gente foi pra Só Senhor é Deus ou se foi depois, mas eu lembro que a gente ainda passou pela Só Senhor é Deus. E eu não lembro de ter tocado na Só Senhor é Deus nesse período de tempo, entendeu? Eu não lembro de ter tocado. Depois a gente saiu da Só Senhor é Deus. E eu acho que depois que a gente foi pra Madureira, ou antes, me perdoe, eu não sei. Foi muito tempo atrás, não lembro. Mas basicamente depois, meu pai ele virou pastor de uma igreja lá em Pochorel. E nessa que ele virou pastor da igreja, a igreja estava muito recente em Pochorel. Então, tipo assim, era só eu e a nossa família. A gente tava indo fazendo umas visitas nas casas, convidando o povo pra ir e tal. Eu lembro que era muito recente, não tinha cadeira, não tinha bateria, não tinha nada, só tinha o nosso violão, que era o preto ainda. Depois de muito tempo a gente tendo aquele violão, olha, aí só tinha ele. Eu lembro que eu tocava, cada um levava a sua cadeira pra igreja, até chegar as cadeiras, bateria, tudo o som, depois de muito tempo que chegou. Então basicamente ali em Pochorel eu construí uma história também, uma história muito bonita eu construí ali em Pochorel, porque nessa que meu pai era pastor de uma igreja, eu ensinei pessoas também a tocarem, eu ensinei uns pessoais ali a tocar a bateria, um pouco de violão, eu tinha um grupo lá, entendeu? Nessa igreja eu tinha um grupo e a gente tocava, então basicamente ali eu construí uma história que eu nunca me esqueci dessa história, foi muito legal. Então nessa que eu tinha um grupo de louvor lá em Pochorel, cara, uma das coisas que eu me arrependo muito de ter feito, que eu nunca mais fiz na minha vida, que hoje em dia eu reconheço que eu errei, foi no que?
Basicamente, eu vou dar um exemplo pra você. Você aí é baterista, violonista, tecladista, seja o que for. Você vai no ensaio e o seu líder, que é o que vai mandar os hinos pra vocês, que é que vai escolher, não manda hino nenhum. Ele fala bem assim, vai ter ensaio em tal dia, mas não manda hino, não manda nada. Chega no dia do ensaio, vocês não ensaiam, ninguém ouviu nenhum hino. Basicamente vocês ficam o ensaio inteiro tentando achar uma música, chega 10 minutos pra acabar o ensaio, vocês resolvem escolher uma só música, ensaia tudo errado, fica tudo feio e depois toca, sei lá, basicamente como fez comigo, pessoal. Eu tinha um grupo lá e tinha ensaio nesse grupo, eu chamava, só que eu não mandava música, eu não mandava nada. E tipo assim, nós ficava basicamente o ensaio inteiro, falando, ó, bora tocar essa música aqui. E às vezes tipo assim, vamos tocar tal música. E como tava muito recente ainda, tinha o que, uns 3 anos que eu tocava violão, eu ainda não tava muito bem, entendeu? Tipo assim, não tava daquele jeito, tocando muito bem, pegando de ouvido e tal. Então tipo assim, vamos tocar tal música, vamos tocar tem uma palavra pra você, não desanime. Esqueci o nome dessa música agora. Vamos tocar, beleza. Aí vamos lá, 3, 4. Tem uma palavra pra você. Eu lembro que eu tocava ela em Mi maior. Aí não desanime. Qual nota aqui agora, bicho? Calma aí. Só um minutinho, calma aí. Aí, tipo, até eu pegar o ritmo da música. Então, tipo assim, cara, era muito ruim. Hoje, graças ao nosso Deus, ele me colocou isso na minha cabeça que eu não devo fazer isso, eu devo escolher a música, mandar pro meu grupo pra depois a gente tá tocando. Então não façam isso também, um erro que eu cometi. Muito e muito mesmo. E pessoal, basicamente eu aprendi a tocar violão e bateria. O porquê? Lembra que eu falei que eu aprendi a tocar violão de 9 para 8 anos de idade? Eu aprendi a tocar bateria também de 9 para 10 anos. Mas o porquê que eu aprendi a tocar bateria? Basicamente eu era muito criança. O pastor não poderia deixar eu tocar, porque eu era muito criança, entendeu? Mas o porquê? Por qual motivo, razão, circunstância que o pastor viu numa criança que poderia dar certo tocando bateria? Porque assim, na Assembleia de Deus tinha salinha. E na salinha, eu acho que era até, não sei quantos anos que era de idade. Só que a minha mãe, ela ainda tem, não sei, um negócio na cabeça de que a partir do momento que você já entende da palavra, já sabe o que é certo e o que é errado, você não precisa mais ir pra salinha. Você tem que ficar pra ouvir o culto. E a partir do momento que eu já sabia disso, minha mãe não deixava mais ir pra salinha. Eu queria ir pra salinha, passava uma moça lá, chamando todas as crianças, vem todo mundo. Aí ela passava lá pra me chamar, minha mãe não deixava eu ir, cara, eu insistia, mano. Eu insistia, mãe, deixa, por favor. Eu ficava, mãe, não, mãe, por favor. Mãe, aí eu chorava, não, isso e aquilo. E a mulher, deixa ele ir, ele vai aprender. E a minha mãe, não, ele não vai. E pronto, final. E eu sentava na cadeira e ficava assistindo o culto todos os dias. Era muito raro. Era automaticamente... Não tem outra palavra depois do raro. Mais raro do que o raro, ela deixava eu ir pra salinha, cara. Era muito mais raro do que o raro, mano. Tipo assim, uma vez em 3 bilhões de anos. Só pra dar um exemplo, entendeu? Era muito raro mesmo ela deixar eu ir pra salinha. Só quando tinha, sei lá, algumas coisas assim, umas brincadeiras, uns jogos, ela vai, pode ir, vai brincar. Aí ela deixava eu ir, mas basicamente quando normal, era uma salinha normal, ela deixava eu dentro da igreja pra poder aprender. Então foi um dos motivos que levou o pastor a me deixar, porque ele via que eu estava ali na igreja, ele via que eu estava ali ouvindo a palavra, então foi um dos motivos que ele deixou eu levar o violão, que ele deixou, o violão não, a bateria, que ele deixou eu tocar no altar, então foi um dos motivos. Então eu basicamente fui colocado dentro dos jovens, dentro da música muito cedo, cara. Como eu disse, de 8 para 9 anos eu já sabia tocar violão malemar. Então eu já tinha um domínio mais ou menos sobre o violão, sobre a bateria de 9 para 10 anos. Eu já tinha sobre a bateria. Então eu lembro que quando eu estava na Só Senhor é Deus, eu já estava dentro dos jovens, cara. E eu tinha o quê? De 9 para 10 anos, 9 para 10 para 11, eu não lembro. Eu era muito novo, então eu já era dos jovens. Lá na Só Senhor é Deus, então eu fui muito novo, cara. Tipo assim, eu fui colocado dentro dos jovens, no meio dos adultos jovens, muito cedo, cara.
Por isso que me levou, por isso que eu tô muito avançado hoje em dia, entendeu? Era pra me estar mais diminuto, mais diminuindo, por quê? Porque era pra me estar na salinha, mano. Era pra me estar na salinha até os 10, 11 anos de idade. Se eu não tivesse na salinha, nunca era pra mim ter me desenvolvido como eu me desenvolvi, entendeu? Então, basicamente, eu agradeço mesmo ao meu pai por eles ter, nessa parte, nessa área, assim, me obrigado a ficar na igreja, a me forçar, tudo. Depois que a gente ficou lá em Pochorel muito tempo, 5 anos, a gente morou em Pochorel, que a gente construiu coisas lá, então né, minha família teve que vir pra Cuiabá de novo por conta que a minha avó, ela tava doente. Não era por conta do coronavírus de hoje em dia, porque isso foi muito antes. A gente veio pra cá em 2019, se eu não me engano. 2020 eu passei aqui, 2019 no mês do meu aniversário que a gente veio pra cá, então foi bem antes do coronavírus. A gente veio, ficou uns tempos aqui, mas por qual motivo a gente veio? Porque basicamente a minha mãe, ela ficava de 15 em 15 dias em Cuiabá. Então ela ficava 15 dias em Cuiabá, 15 dias em Pochorel. Em Cuiabá, Pochorel, em Cuiabá, Pochorel. De 15 em 15 dias em um lugar. Então não compensava de forma alguma, gastava muito, cara. Pra ficar indo nesse vai e volta, vai e volta. Então o que a nossa família decidiu? Todo mundo tava em Pochorel, foi pra Cuiabá. Então nós saímos de Pochorel e viemos pra Cuiabá pra cuidar da minha avó. Aí acabou que a minha avó melhorou, tal, não teve mais, não tinha mais como voltar pra Pochorel, porque meu pai já tinha promessa de que o lugar dele não era ali, entendeu? Muita gente chegou no meu pai e falou, seu lugar não é aqui, eu vi sua bagagem no caminhão, isso e aquilo. Então Deus já tinha confirmado que nosso lugar não era ali, então a gente não quis voltar mais, a gente ficou aqui, a gente tá aqui até nesse dia de hoje, basicamente. Basicamente, meu pai montou um ministério, graças a Deus, ele tem um ministério hoje. Nesse ministério, eu tô construindo novas jornadas, novas coisas, né? Eu tô ensinando os jovens da nossa igreja, da minha igreja, a tocarem violão. Eu tô querendo construir algo naquela igreja, eu e a minha família e todos que estão ali. Então, basicamente, é uma nova história que eu tô começando na minha vida, entendeu? É um novo caminhar, é um novo recomeço que eu tô tentando fazer na minha vida, porque eu sempre gostei muito de ensinar as pessoas ao meu redor. E eu vejo que muitas pessoas que eu tentei ensinar não se dedicaram, não quiseram. E hoje em dia eu ensino jovens, apesar de muitas vezes deles terem dificuldade, porque isso é normal, entendeu? Você ensinar a tocar violão uma pessoa e ela ter muita dificuldade, então você tem que ter paciência para você ensinar uma pessoa a tocar violão, bateria, o que seja. E basicamente Deus me deu essa paciência para mim conseguir ensinar todos que estão naquela igreja a tocarem violão, entendeu? Então, basicamente é isso, pessoal. Essa foi a minha história. E sim, eu fui forçado a tocar violão. Minha mãe não deixava eu ir pra salinha, ela me obrigou a ouvir a palavra de Deus, ela me obrigou a ficar ouvindo o evangelho. Eu não queria, eu queria ficar na salinha curtindo lá, brincando, pega-pega, sei lá, eu queria ficar lá, eu queria ficar no jogo, e foi muita coisa. E cara, eu agradeço muito a Deus, cara, por ele ter me colocado onde eu estou hoje. Onde eu estou hoje não é um lugar alto, não é um lugar pra mim me exaltar, em nenhum momento eu tô no lugar, tipo assim, mesmo que eu esteja no lugar mais alto do mundo, eu vou chegar a me exaltar. Não, cara, eu quero sempre ensinar as pessoas, eu quero sempre que as pessoas cresçam comigo, entendeu? Eu não gosto de crescer sozinho, uma das coisas que eu tenho comigo, eu não gosto de crescer sozinho, eu gosto de crescer com multidão. Então, tipo assim, ele caiu, levanta, não vou te deixar enquanto você não levantar, levanta, vamos junto e bora prosseguir. E é assim que eu faço também no violão com os meus alunos, que eu ensino, entendeu? Eu quero que todo mundo suba junto, nenhum ficar mais avançado que o outro, tal. Todo mundo suba junto e vai ser muito top, cara. Tá todo mundo aprendendo, tá todo mundo se dedicando muito, e é isso. E muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui, espero que vocês tenham gostado. Esse é meu especial de 100 inscritos, muito obrigado, Deus, por esses 100 inscritos. Te agradeço a vocês também por ter me ajudado. Quem tá desde o início comigo sabe como que eu passei nesse canal. Eu queria desistir no começo, eu acho que quando eu já tinha uns 30 inscritos, 9 inscritos, eu lembro que eu fiz um vídeo aqui que eu queria desistir e tal, mas basicamente Deus me incentivou a continuar com esse canal e é onde eu estou hoje. Então muito obrigado, Deus. Galera, se vocês quiserem, eu vou reagir a um vídeo quando eu era muito bem pequenininho, tocando violão. Eu vou reagir a esse vídeo, mas agora não. Então deixem sugestões.
de vídeos aqui nos comentários. E se vocês querem essa reação de vídeo aqui, coloquem nos comentários. Eu era bem pequeno mesmo, cara, eu tava aprendendo. Eu lembro que eu fazia o sol maior com 2 dedos, só aqui, ó, eu não fazia aqui. Então eu era muito pequeno mesmo, eu tava aprendendo a tocar. Então se você quer esse tipo de vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo bastante, que vai estar me ajudando muito. Espero que vocês tenham gostado. Clica no like, se inscreve no canal. E esse foi mais um vídeo de Isaac no violão. Falou, tamo junto e nós, e até o próximo vídeo.